Deus abençoe e ilumine você e a sua família. No livro de Salmos, no capítulo 14 e no versículo 1, o salmista diz: Disse o nércio no seu coração: não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. Quando o salmista diz nércio, ele se refere a pessoas que são ignorantes, pessoas que têm o mínimo possível de sensatez, o mínimo possível de prudência, pessoas que são irresponsáveis não só com o próximo, não só com quem está à sua volta, mas irresponsáveis até mesmo com a sua própria vida. Pessoas que, antes de fazer qualquer coisa, não mede a consequência ou o resultado daquilo que ela vai fazer. São pessoas que a preocupação dela é só plantar. Ela planta o que é mal, ela planta o que é ruim, sem se preocupar com o dia da colheita, porque nós sabemos que todas as leis existentes na face da terra podem ser mudadas, mas a lei da semeadura não se pode mudar, não se pode transformar. O que a pessoa planta, cedo ou tarde, ela vai colher, gostando ela ou não, ela vai colher. O nércio não se preocupa, não se interessa pelo resultado da sua colheita. Ele quer plantar qualquer coisa, ele quer viver a vida de forma contrária à palavra de Deus, de forma devassa, de forma avessa à palavra de Deus. O nércio não se incomoda se tem alguém lá de cima, no caso Deus, vendo cada passo que ele tem dado, cada atitude que ele tem tomado, todo santo dia. O nércio não se preocupa com isso. O nércio vive como se ele não precisasse de Deus. E nós sabemos que esse é o maior engano, porque todos nós precisamos de Deus. Sem Ele não há vida. O nércio vive como se Deus não existisse. E por decidir deixar Deus fora da vida dele, ele passa a ter o interior dele cada vez mais consumido pela corrupção e pela insensatez. O nércio possui entendimento equivocado de que Deus é indiferente ao comportamento humano, e isso move o nércio a praticar os seus pecados deliberadamente e sem direção, caminha para a destruição eterna, sem nem se dar conta desse perigo. O próprio nércio caminha com os próprios pés rumo à destruição, rumo à morte eterna. O nércio, por mais que ele já tenha ouvido falar que a vida não é só aqui nesse mundo, a vida não é só agora, por mais que ele já tenha ouvido falar que há uma eternidade toda pela frente, a partir do momento em que a pessoa morre e que a pessoa sai desse corpo, sai dessa matéria, mas ainda assim o nércio ignora todas essas coisas. O nércio tem outras preocupações, e essas preocupações são relacionadas a coisas terrenas, a coisas mundanas, a coisas passageiras. O que o nércio menos se preocupa é com a salvação da alma dele, ou seja, a coisa mais importante dessa vida. Portanto, jamais queira ser esse tipo de pessoa a qual o salmista se refere, o nércio. Não, fuja disso, fuja de ser um nércio,
porque o nécio caminha rumo à própria destruição dele, rumo à própria morte, mas ele não se preocupa, ele não está nem aí para isso. Não seja esse tipo de pessoa. Valorize a sua vida, valorize a sua alma, valorize a sua salvação, valorize a sua eternidade e viva uma vida que agrade a Deus, hoje, amanhã e para sempre. Deus abençoe a todos.